Meu amigo Arthur, muito obrigado pelo convite de vir participar desse podcast e a gente trazer um pouco mais de conhecimento do mundo da contabilidade para os empresários e pessoas, né, que muitas vezes têm dificuldade em conhecer esse mundo, né? Sim, A gente sabe que a matemática, o mundo dos números não é o forte da grande maioria das pessoas, né? verdade. Arthur, por favor, se apresenta um pouquinho para a gente, conta aí suas formações, de onde você veio. Bem, é um prazer também estar aqui conversando contigo, tá? E sempre que eu tenho a oportunidade, né, de gerar conteúdo, de informar bem os empresários sobre tudo que envolve a contabilidade, né? E como você falou, é um tema que é muitas vezes chato, muitas vezes cheio de termos muito técnicos, né? Sim. E meu principal objetivo é exatamente tentar descomplicar isso, né? Trazer uma simplicidade cada vez maior para esse relacionado a esse tema, né? Bem, então, meu nome é Arthur Noronha, tá? Então, sou contador, né? Como você me apresentou, e eu sou formado, me formei em contabilidade lá em 2013, e aí tenho especialização em gestão, em planejamento tributário. Também tenho uma formação na área de administração de empresas, né? Mas a área que eu atuo Uhum. efetivamente é a área contábil, né? Sou empresário contábil, tá? E aí eu tenho uma empresa de contabilidade, né, que presta serviço, né, para outras empresas, principalmente, né, esses são os meus principais clientes, são outras empresas, outras pessoas jurídicas, né, no qual a gente presta esse serviço de contabilidade. E o escritório já atende pequenos e médios empresários? Exato. Em sua maioria, pequenos e médios empresários, temos também empresas de um porte maior, mas digamos assim que o grosso, né, a maior parte dos nossos clientes são as pequenas e médias empresas, que são a maioria das empresas que nós temos no Brasil, né? Arthur, e conta um pouquinho para mim, quais são as maiores dificuldades que essas empresas pequenas e médias têm na hora da contabilidade? Quais são os problemas que eles trazem para você resolver? Uhum. Bem, existe um problema que é muito comum nessas empresas, que é a falta de controle financeiro. É Uhum. muito comum, principalmente nessas pequenas empresas, haver uma mistura muito grande entre o patrimônio do sócio, né, entre os gastos e as despesas do dono da empresa, com o patrimônio da empresa. É o famoso CPF e CNPJ, né? Exatamente. Então, o CPF e o CNPJ, muitas vezes, desses pequenos empresários, eles acabam se misturando muito. Sim. E aí isso acontece porque ele está ali muitas vezes no dia a dia, como ele às vezes não tem uma estrutura de custos tão grande ainda, ele está muito no operacional, não Uhum. tem tempo para conseguir organizar isso, separar bem as coisas. Ele vai. Às vezes também ele não sabe, né, Arthur? Exatamente, exatamente. Falta a ele também informação, e esse é um segundo problema, né? Já puxando um gancho. Uhum. Então, muitas vezes ele vai ali vai jantar com a esposa, e aí tá lá com o cartãozinho da empresa corporativa, paga lá o jantar com aquele cartão, Sim. já mistura ali com a conta bancária da empresa, né? E aí essas pequenas ações, quando elas se somam durante um período, elas trazem tanto um problema do controle financeiro gerencial para a empresa, mas Uhum. também do ponto de vista fiscal, né? Isso se torna um risco também para a empresa. Sim. Então tem um órgão que fiscaliza isso mesmo, né? Chega a ser proibido fazer essas misturas ou é só uma boa prática para facilitar? Não é legal fazer isso, tá? Não é algo do ponto de vista legal correto. Sim. Existem previsões legais onde se você, por exemplo, está pagando um terceiro que não tem relação com a empresa, que não é seu fornecedor, que não é nada seu, e está pagando isso da sua conta pessoa jurídica, né? Uhum. Isso pode vir a trazer problemas para você também. Agora, o principal problema é também o inverso. Quando você recebe um dinheiro na conta da sua empresa que ou não é da empresa, ou que de repente você não emitiu um documento fiscal. Sim. Então, o fisco ele vai sempre presumir que você está, digamos, querendo esconder alguma coisa, que você está sonegando, né? Uhum. Então, existe e cada vez mais com o avanço da tecnologia, né? Ah, o fisco ele não precisa mais ir lá na tua empresa, lá dentro do teu negócio para te fiscalizar. Do Sim. computador dele, com os cruzamentos de informações, inclusive financeiros, ele consegue sim saber dessas informações. E tendo uma batida de fiscalização dessa, quais são os riscos que a empresa pode sofrer? Pode fechar as portas? Pode acontecer, dependendo do tamanho, digamos assim, do Uhum. problema, né? E de quanto tempo ela vem insistindo em alguns erros, né? Em Sim. algumas questões, né, podem chegar a multas que
acabam inviabilizando até a continuidade da empresa, né? Então é algo muito sério. A partir do momento que você abre o CNPJ, nasce ali uma responsabilidade, Sim. né? Que você tem que cuidar daquele seu CNPJ desde o momento em que ele nasce, em que ele surge, né? Porque cada prática errada que você faz, seja por desconhecimento, por omissão ou por intenção, isso vai se somando ao longo do tempo. Uhum. Eu costumo dizer que isso pode virar uma bomba relógio, Sim. que a qualquer momento pode explodir. E aí o único prejudicado vai ser o seu negócio, né? E aquele sonho que você tinha de ter o seu negócio e de atingir seus objetivos, isso pode, de uma hora para outra, realmente acabar você inviabilizando Sumindo. a continuidade do seu negócio, né? Sim. Existe algum tipo de aviso que o fisco dá? Ó, isso aqui tá errado, para de fazer isso. Tem alguma coisa assim? Existe. Principalmente para essas empresas. Perdão. Para essas empresas de pequenos e médio porte, né? Uhum. Vou falar aqui já um termo um pouco mais técnico, que são as empresas que são optantes pelo regime do Simples Nacional, tá? Que deve ser a grande maioria, né? A grande maioria, né? São aquelas empresas que faturam anualmente, pelo menos na data que nós estamos aqui nessa conversa, elas faturam até 4.800 e elas podem optar pelo Simples Nacional. Uhum. Então, uma coisa que é importante deixar claro é que a empresa ela tem a opção de escolher a forma pela qual ela vai ser tributada. E o Simples Nacional, para essas pequenas empresas, acaba sendo muito atrativo. E aí, dentro do Simples Nacional, existe aqui, por exemplo, na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, eles têm um hábito de, quando eles detectam irregularidade, eles mandam uma notificação para o contribuinte, dando um prazo para que ele possa se adequar. Então, chega lá uma cartinha de amor para o contribuinte dizendo, olha, nós detectamos essa situação aqui que não está correta. Regularize essa situação, ou então, num prazo X, você vai, por exemplo, ser multado, você vai perder esse regime tributário, vai para um outro onde você vai pagar mais imposto. Então, existe sim situações onde ela te dá uma chance, digamos assim. Agora, dentro da previsão legal, se ela quisesse, ela poderia chegar já, digamos, já multando, né? chutando a porta logo, se quisesse, entendeu? Mas ela tenta trazer no primeiro momento, esse diálogo com o contribuinte. Essa faz a política da boa vizinhança primeiro, né? Exato. Atuzão, e a gente sabe que no mundo dos negócios, né, os empresários têm 1 milhão de coisas para pagar, são muitas taxas, muitos boletos. Sim. E o teu escritório também faz essa ajuda, né? Com certeza. De organizar e tá ali no pé. Ó, esse boleto aqui vai vencer, se não pagar, vai dar problema. Como é que vocês fazem isso na rotina também? Porque o seu escritório também atende várias empresas, né? Isso. Então, se para um empresário já é uma loucura saber se tanto de contas para pagar, como é que é feita essa administração da administração dos outros? Verdade. Isso é um ponto muito importante, tá? O que a gente costuma trazer para o nosso cliente, né? A gente costuma estar sempre muito antenado com as novas tecnologias, né? E aí para ajudar o cliente se utilizando disso. Então, hoje a gente fornece para o cliente, a depender do pacote, né, que ele fecha com a gente e do que ele precisa para a empresa dele, a gente fornece para ele um software, um sistema de gestão financeira, onde ele vai lá acessar, vai logar, um sistema via web, e lá ele controla todas as contas a receber e contas a pagar. E aí, inclusive, quando a gente envia as guias de pagamento, essas guias são enviadas lá por dentro dessa plataforma. Então, ele vai encontrar tudo lá, já vai ter lá um contas a pagar criado para ele. Esse aplicativo também notifica ele, né, quando está próximo lá ao vencimento. Então, ele tem esse controle muito mais de perto, né? Além disso também, nós, fora esse sistema de gestão financeira, nós temos também a nossa própria plataforma, né? Porque esse é uma parceria que a gente tem, não é um nosso sistema, a gente dá isso de presente para o cliente, tá? Mas nós temos também a nossa própria plataforma, então ele acessa lá o nosso site, tem lá a área do cliente, ele consegue logar e tudo vai estar lá. É muito comum o empresário, por vezes, sempre estar pedindo, por exemplo, me manda o CNPJ, me manda o contrato social, não sei mais cadê, vai estar sempre tudo lá salvado, guardadinho em nuvem, né? E a gente está também desenvolvendo um aplicativo com a nossa logomarca, onde ele vai ter também essas informações na palma da mão dele. Então, essa forma de
de compartilhamento de documentos também é muito importante para facilitar a vida dele no dia a dia, né? Arthur, e tem um negócio que a gente até conversando outras vezes aqui, você me falou que tem um jeito de pagar menos tributos, né? Uhum. Como é que você atua nisso? Todo mundo pode pagar menos impostos ou vai depender do regime que ele tá agrupado? Certo. Pois é, como eu falei inicialmente, acaba sendo uma responsabilidade da empresa escolher a forma pela qual ela vai pagar os seus impostos. Mas você também pode direcionar, né? Exatamente. Então, quando eu digo assim que a responsabilidade é da empresa, é no sentido, digamos, técnico da lei. A empresa vai optar por qual regime tributário. Agora, para ela fazer isso de forma correta, ela precisa de um bom profissional que vá orientá-la nesse sentido. Por quê? Se você escolhe a forma de tributar, e aí, por exemplo, ali no nascimento da sua empresa, por exemplo, se você não opta pela opção mais viável, economicamente falando, você pode dar um tiro no seu pé. Sim. Porque escolher a forma de tributar errada significa aumentar muito os teus custos, porque boa parte dos custos de uma empresa é relacionada a tributos. E aí, de repente, você imagina o teu concorrente lá está certinho, está pagando menos impostos, você está pagando muito imposto, tem que aumentar o preço, daqui a pouco você não consegue mais competir. Sim. Então, isso traz sérios prejuízos para a empresa, tá? O primeiro ponto aí já é a economia, né? Exatamente. Ele já vai economizar um dinheiro participando do regime tributário adequado. tributário certo. E aí, uma vez que ele está dentro do regime, e aí também muito devido à grande complexidade em tudo que envolve quando a gente fala de impostos, né? Existem estratégias, mesmo após você entrar no regime tributário, onde você precisa analisar diversas situações para que você reduza ainda mais a sua carga tributária, tá certo? Então, vou dar o exemplo aqui, por exemplo, de uma autopeças, por exemplo. Vamos imaginar que a gente fez um planejamento tributário para essa empresa, e aí nós temos 3 regimes tributários para a empresa optar. Nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real, né? São termos técnicos aqui que o empresário não precisa conhecer muito bem, mas só para a gente ter aqui essa noção. E aí ele optou por esse regime, que é o Simples Nacional. Geralmente as pequenas e médias empresas optam por essa forma de tributar. Dentro desse regime tributário, se ele simplesmente optar, declarar todas as vendas lá das peças dele e deixar lá o sistema calcular o imposto dele automaticamente, com certeza, para esse ramo, ele vai estar pagando mais imposto do que o que ele deveria. Porque, além disso, é muito importante que ele saiba o que efetivamente ele tá vendendo, qual é aquela peça que ele está vendendo, porque ele ainda pode economizar mais ainda. Algumas peças que são vendidas nesse ramo, o imposto dela já foi paga lá pelo produtor daquela mercadoria. Entendi. E ele não precisaria mais pagar na hora que ele estivesse vendendo. Sim. Então ele reduz ainda a mais a sua carga tributária. Aqui é só um exemplo de várias situações que a gente pode identificar de diversos ramos, né? Farmácia acontece muito isso, supermercados também. Então depende do ramo e aí tudo a gente tem que analisar com calma. Muita gente me pergunta, Arthur, qual o melhor regime tributário? Arthur, para minha empresa, eu consigo reduzir a minha carga tributária? Essa resposta eu não posso dar de forma pronta. Não é sim ou não. Não né? é sim ou não. Eu posso, numa breve conversa, já ter diversos indícios de saber onde é que eu vou já ali atacar. Sim. Mas isso precisa de uma análise criteriosa, né? Não fuja das respostas prontas e fáceis, né? Arthur, eu acho que muito do que você falou aí depende do regime que ele vai estar, depende do ramo, mas acho que também depende muito do contador. Sim. E aí, como é que a gente... Quais são os critérios que a gente pode adotar assim? Cara, eu tô aqui com 3 contadores aqui, qual eu vou escolher? Eu tenho o Arthur, tenho o X e tenho o Y. Sim. Como é que eu vou escolher? O empresário, o que vai levar ele a escolher no primeiro momento, o que vai trazer ali mais uma que vai dar um match, influência, né? Na hora. É o custo. Ele vai olhar quem vai me cobrar menos, né? No primeiro momento é isso que ele vai pensar, tá? E de fato é algo importante, sem dúvida nenhuma. Sim. Ele tem que ver o custo daquilo, mas ele tem que ver o custo-benefício, né? Isso. Então, se
às vezes a gente acaba pagando mais barato, olhando só para o custo, de repente ali achando que aquilo não vai ser, vai ser, o serviço vai ser tudo a mesma coisa, não vai ter uma grande diferença, mas ele vai acabar criando um passivo para ele, ou seja, uma dívida lá na frente muito maior do que o que ele iria pagar a mais, de repente, um pouquinho a mais, para um contador que fosse atender melhor a ele, né? Então, o que é que eu orientaria para quem está buscando um contador? E aí tem lá algumas propostas, né? Primeira coisa, eu acho que nessa conversa com a contabilidade, perceber já algumas coisas. A clareza na explicação da situação, né? O contador está ali pronto e disponível para você explicar o que efetivamente você precisa ter, quais são os cuidados que você precisa ter, tá? Então, às vezes você chega para um contador, você vai abrir uma empresa, aí o cara, não, beleza, vamos abrir, tal, não pergunta direito qual é a atividade mesmo que ela vai realizar, se não seria melhor de repente incrementar com outra atividade, não faz uma análise aprofundada da perspectiva de faturamento dessa empresa, enfim. Então, esse cuidado, por exemplo, na hora da abertura da empresa, você consegue perceber isso já de cara, né? A facilidade também na comunicação. Então, quando você chama esse contador, ele te responde de forma rápida. É só via WhatsApp, tem telefone, tem algum outro meio de comunicação. Então, isso também é importante. E uma outra coisa também que eu considero importante, né? É prestar também atenção muito nas orientações e na conversa, né? Que esse profissional vai ter com a sua empresa. Será que ele vai te direcionar muito ali para tentar dar um famoso jeitinho? Ou será que ele vai te orientar efetivamente para que você consiga ter o seu sono tranquilo, ter a sua empresa funcionando com responsabilidade e você sabendo que está pagando o correto, mas o mínimo dentro da lei? Então, acho que isso seria muito importante. Bom demais. E você falou aqui sobre os empresários, né? Esse contato do empresário com o corretor. Na tua vivência, na tua percepção, os empresários entendem o que estão te pedindo ou o que você está falando? Eles sabem alguma coisa assim na parte um pouco mais técnica? Ou você tem que conversar de um jeito um pouco mais diferente, um pouco mais didático com eles? Depende muito do perfil do empresário, né? Mas geralmente, e é o natural isso, né? Que a gente precise realmente conversar com ele. Tentar trazer para ele o máximo de informações possíveis, né? Muita gente me pergunta assim, Arthur, você acha que o contador, aliás, o empresário, ele tem que deixar tudo na mão do contador e não se preocupar com nada? Então, na minha avaliação, ele precisaria saber pelo menos ali o mínimo, né? O básico, pelo menos uma noção daquilo que ele está pagando, do porquê que ele está pagando, quanto ele pagaria se ele tivesse, de repente, numa outra modalidade tributária. Sim. Porque quando ele tem essa informação, naturalmente isso vai gerar uma segurança para ele. Então, chegam muitos clientes para mim, que às vezes não são ainda meus clientes, ou que estão estão sendo acompanhados por outro profissional, que eles chegam muito inseguros. Arthur, eu não sei se eu estou pagando correto, eu estou achando demais. Às vezes até está pagando correto, mas simplesmente pela falta de informação, pela clareza, né, em relação a aquilo que ele está pagando, ele fica inseguro, né? E aí essa insegurança vai gerando ali sempre um desgaste, vai tirando o sono dele, né, e fazendo com que ele não se concentre na parte principal, que é a parte da gestão do negócio dele. Arthur, e quando a gente fala de contabilidade, não é só essa parte tributária, né? Exato. A contabilidade é o que vai... eu costumo dizer que é um dos grandes pilares, é um dos pilares mais robustos dentro de uma empresa. Perfeito. Né? Então, como é que a tua empresa ela trabalha o financeiro das outras empresas? Porque a gente sabe que, como eu falei, a contabilidade não é só, tem isso aqui para pagar, esse plano aqui é melhor para você. É um apanhado como um todo, né? Saber de como é que está a saúde financeira de uma empresa. Como é que vocês trabalham isso com os clientes? Perfeito, exatamente. Isso é um ponto muito importante que você falou, porque às vezes tem um senso comum em que contador ele é ali o mal necessário e que você é simplesmente um emissor de boletos, né? Mas isso é só o básico, né? O básico do básico. O contador, o bom profissional, na verdade, ele tem que ser um consultor também da sua empresa.
Sim. Ele tem que estar ali para te orientar e efetivamente estar próximo a você e te orientar nas tomadas de decisões. Te levar informações, te levar dados, né, que vão se transformar em informações para que o empresário possa tomar decisões, né? E aí, especificamente falando da parte da financeira, da parte da gestão financeira, né? O que é que a gente costuma também propor e entregar para o cliente? Nós comentamos aqui há pouco sobre esse sistema de gestão financeira, onde lá ele consegue gerenciar tudo, o seu contas a receber, o seu contas a pagar. Lá nesse sistema de gestão, a conta bancária dele está integrada ao sistema. Então, por exemplo, ele faz uma movimentação hoje no banco, faz um pagamento, um recebimento. No outro dia, automaticamente já aparece lá no sistema. Eu vejo, o cliente vê, a gente concilia tudo isso. E aí isso acelera os processos de contabilidade também. É um relatório quase em tempo real, né? Exatamente. Então tem algo em tempo real, eu e ele ao mesmo tempo conseguimos ver lá de forma mais clara e precisa como é que está o andamento da empresa, né? Analisamos juntos, né? Então tudo isso ajuda com certeza o empresário nesse sentido. E aí lá também, como eu mencionei, tem lá fica lá já registrado todo o contas a receber, todos os contas a pagar. E aí depende muito também do serviço que o cliente precisa, tá? Sim. Tem um cliente, por exemplo, que a gente praticamente terceirizou todo o financeiro dele. Então, via de regra, o cliente é quem emite a nota, o cliente é quem vai efetuar a cobrança dos seus clientes, ele é quem gera os boletos, mas esse cliente nos contratou para fazer tudo isso para ele. Então, além da parte contábil, burocrática, a gente também terceiriza o financeiro. Vocês também oferecem esse serviço financeiro, né? Que aí costuma falar tecnicamente que é o chamado BPO financeiro. Então, a gente emite a nota para esse cliente, a gente controla contas a receber e contas a pagar, a gente emite boleto para esse cliente e a gente até tem um serviço, aí depende muito também da quantidade, né? Porque a gente também não, em determinadas situações, a gente não conseguiria abarcar. Mas para esse cliente especificamente, a gente consegue efetuar a cobrança do cliente. Sim. Porque esse sistema que está integrado, ele nos avisa lá quando está próximo a vencer, se já venceu. E aí a gente vai disparar mensagens automáticas, entra em contato, a gente faz a cobrança também, tá? Arthur, e quais são os principais erros que você vê que as empresas cometem dentro do controle financeiro? Eu acho que essa questão de misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa é digamos, o campeão, assim, né? Porque assim, eu só te cortando, Arthur, Sim, eu imagino claro. que são como se fossem duas pessoas diferentes, Exatamente. né? Às vezes o CNPJ do cara não tem um crédito tão alto e a empresa já tem um crédito assim melhor. Exato. E aí ele vai pela facilidade, né? Exatamente. É difícil, às vezes, para alguns empresários, principalmente aqueles que já estão há muito tempo no mercado, que ele já tem ali a cabeça dele formada, entender que o dinheiro da empresa não é dele, Não é dele. empresário, é da empresa. E que até para ele transferir o dinheiro da empresa para ele, existe uma formalidade. Sim. Essa transferência de recursos da empresa para ele, ela tem que ser feita através de um prolabore, através de uma distribuição de lucros. Sim. E aí são situações que eu falo aqui que vão atender ao fisco, vão deixar a empresa dele legal. E tem que ser muito bem protocolada, Exato. assinada, né? Isso eu já aprendi contigo. Exatamente. Só que além disso, para além disso, tem a questão também da organização. Então perceba, em vez de eu ir lá na conta da minha empresa e utilizar a conta da minha empresa para pagar contas pessoais de repente, Sim. se eu tenho uma data estabelecida onde eu vou transferir recursos da empresa para o empresário, e aí quando eu transfiro para o empresário faz o que quiser com o dinheiro dele, perceba que ao final daquele período fica muito mais claro para mim quanto foi que o empresário gerou de despesa para a sua empresa. Ou seja, eu enquanto empresário, quanto é que a empresa me paga? Quanto eu sou despesa para a minha empresa? Né? Isso fica muito mais claro quando a gente está organizado, né? E como é que funciona assim a atuação do contador para auxiliar a empresa a criar um caixa, né? Que é o que muitas pessoas chamam do capital de giro, né? Sim. Como é que funciona a atuação do contador para ajudar nesse setor? Porque a gente sabe que para muitas empresas é um pouco difícil, né?
ter Exato. esse caixa sólido. Exatamente. E olha, o principal fator que uma empresa pode quebrar, pode falir, não é nem o prejuízo que ela dá, mas é a falta de caixa. Uhum. Você pode ter uma empresa lucrativa, mas sem caixa. Sem caixa. Então você, por exemplo, comprou uma mercadoria por R$ 10, você vendeu ela por R$ 20. Você teve ali um lucro de R$ 10. Uhum. Só que se você pagou esses R$ 10 à vista para o teu fornecedor, mas na tua venda você deu um prazo de 90 dias, perceba que você está com o teu saldo negativo, Sim. né? Então, e aí muitas vezes as empresas não conseguem negociar prazos interessantes com seus fornecedores. Os clientes, para vender, ela precisa dar prazos mais longos e ela fica sempre tendo que aportar, tirar dinheiro do bolso para colocar na empresa. Entendi. Então, e aí chega um ponto que ela fica muito sufocada, né? Então, a gente atua nesse sentido consultivo, de identificar o problema, né? E aí, numa situação como essa, por exemplo, a gente iria tentar negociar prazos com fornecedores, Ajustar a margem, né? ajustar a margem. De repente, a gente fala muito sobre empréstimo, né? Que é algo ruim, mas dependendo da situação, não é para que você... Eu já ia até te perguntar isso também. sobre Perfeito. empréstimo. Então, essa questão dessa nossa ajuda, né, em relação à gestão financeira, ela funciona naturalmente como uma questão consultiva. E aí tem outra questão também muito importante, que de onde menos se espera também a gente pode gerar caixa, né? Uhum. Que é da questão tributária. Sim. Então, você que está aí, que tem a sua empresa, saiba que lá no seu arquivo lá pode ter muito caixa lá guardado para você poder recuperar. Porque o que acontece? Essas situações que eu relatei aqui há pouco tempo, das empresas de repente pagando mais imposto do que o que deveria, né? Sim. Dá para recorrer, né? Dá para recorrer e você Legal. pode recuperar tudo dos últimos 5 anos. Legal. Então imagina aí, nos últimos 5 anos, será que você pagou certinho? Então, olha o que é que você pode recuperar nesses últimos 5 anos, né? O quanto pode recuperar, gerar de caixa que você nem estava esperando, né? Então, é outra situação nessa atuação na recuperação tributária que a gente ajuda a empresa a gerar caixa. E eu ia até te perguntar mesmo. Existe um momento certo? Qual é o momento certo para a empresa buscar um empréstimo para aumentar esse caixa? Bem, é uma questão muito, digamos, muito relativa, né? Mas uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: o empréstimo, você tem que utilizar ele para alavancar o teu negócio, para fazer ele crescer. Esse, digamos, seria um empréstimo bom. Agora, quando você está fazendo um empréstimo já para pagar uma outra dívida, aí é sinal que as coisas não estão já caminhando muito bem, tá? Sim. Então, é comum o empresário ter, principalmente quem está começando, ter receio de pegar um capital de terceiro, de pegar um empréstimo. Poxa, será que eu vou pagar? Como é que vai ser? Mas ele serve sim para que você consiga alavancar a tua empresa. Então, quando é que ele é importante? Quando eu vou fazer, por exemplo, compras no atacado. Sim. Muitas vezes, para que você tenha crédito no mercado, você precisa comprar à vista, né? Você tem que comprar à vista para você ter aquele crédito. E quando você compra em grande quantidade, você vai ter um desconto maior. Então, num caso como esse, por exemplo, pode sim ser interessante encontrar um empréstimo interessante, com uma taxa de juros bacana, para que você consiga comprar em grande quantidade, para que o preço caia e você consiga vender isso. E aí você negocia com o banco também o tempo que você vai pagar esse empréstimo, e aí você consegue girar o teu dinheiro e cumprir as suas obrigações. Para ser vantajoso, né, Arthur? Esse desconto que ele vai ter comprando Aí que tá. tem que ser maior do que a taxa que o banco vai cobrar, Perfeitamente. né? Essa é a análise principal. O custo desse dinheiro, você está comprando dinheiro, o custo desse dinheiro tem que ser menor do que o retorno que você vai ter, que você projetou com essas vendas. Que isso, cara, eu tô virando contador, me contrata. Exatamente, é por aí, é exatamente isso. Cara, e tem uma dúvida que eu acho legal, cara, porque assim, eu venho estudando isso há muito tempo, que é o lance dos investimentos, né? Investimento em bolsa, em ações. Sim. É legal uma empresa fazer investimento assim também? Nada impede, não é ilegal, mas perceba o seguinte: empresa que tem dinheiro em excesso em caixa também tem alguma coisa errada. Porque se você tem muito dinheiro lá sobrando, por que é que você não reinveste na sua empresa para ela continuar crescendo? Tá? O dinheiro que tem que estar no teu caixa, e aí na minha avaliação, de fato é aquele do capital de giro,
Acho também interessante você ter uma reserva de emergência. E acho que você deve ter escutado muito isso em relação à Demais. pessoa física, né? Sim. Que você tem... A primeira coisa é você formar uma reserva de emergência ali Por 6 por meses. 6 né? meses. Então, você pode ter esse mesmo raciocínio para sua empresa. O objetivo de formar ali uma reserva de emergência por 6 meses, para 1 ano de empresa, em relação ao custo dela. Sim. Então, quanto é que essa empresa ela precisa pagar mensalmente para que ela consiga sobreviver se ela não tivesse faturado nada? Uhum. E aí você junta esse dinheiro e você fica tranquilo. E aí, onde é que eu coloco esse dinheiro? Investimentos de uma boa liquidez, onde você pode resgatar a qualquer momento, e seguro. Então, seria, por exemplo, um CDB De com liquidez diária, né? liquidez diária, né? Esses que está atrelado aí a 100% do CDI, que é Uhum. basicamente a taxa Selic, né? Isso. Então, acho que é o mais natural de acontecer. Investimentos mais arrojados, no meu entendimento, já significaria que ela teria mais caixa. Só que se ela tem mais caixa, seria interessante ela investir no próprio negócio. Porque se de repente eu vou investir em ações, em renda variável, e eu começo até me dar bem com isso, até ter bons retornos em relação a isso, perceba que a finalidade da empresa pode até começar a mudar. Sim. Se você quer entrar nessa parte e você sabe fazer isso, será que não seria interessante você abrir uma outra empresa para você não misturar as coisas e ter um retorno financeiro, Sim. né? Então, não é tão comum empresas investirem em investimentos mais arrojados, mas também não tem nada que impeça, desde que você esteja bem assessorado, né? Ou saiba exatamente como proceder desses investimentos. Arthur, mas me fala aqui, desde criança já queria trabalhar com números ou foi uma coisa que foi aparecendo com o tempo? Não foi nada planejado eu cair nesse mundo da contabilidade, né? Na verdade, para você ter uma ideia, quando eu terminei ali o colégio, né? Eu queria psicologia. Legal. Mas o que é que tem a ver com contabilidade, né? E aí Ouvi o problema dos empresários. Pois Arthur, pelo amor de Deus! Arthur. Pois é. E sempre foi um tema que eu me interessei bastante, né? Uhum. Achava bem interessante. Tinha até tenho ainda hoje, né, um grande amigo que é psicólogo, a gente terminou junto e era, nosso rapaz, vamos passar nós dois para psicologia. Só que aí eu tentei passar, não passei para psicologia e aí passei para ciências contábeis, né? E eu escolhi ciências contábeis, eu já tinha como uma segunda opção, eu já tinha visto algumas palestras sobre do que é que se tratava esse curso, né? Essa parte de mexer com os negócios, né? Sempre foi interessante para mim. E aí eu escolhi essa como uma segunda opção. Sim. Tenho também um familiar que é contador e tal, e aí foi por isso que eu fui. E aí passei para contabilidade na UES, a estadual aqui do Ceará. Só que eu ainda tentei novamente psicologia. Uhum. E aí passei para psicologia na UFC. Só que fiquei fazendo ali durante alguns meses as duas. Eu já estava me identificando mais com contabilidade, estava gostando do curso. E aí, quando eu entrei na psicologia efetivamente, aí não, eu acho que não é para mim, assim... É um tema que me interessa bastante, mas aquela questão, sabe, de você se ver como profissional, Sim, né? E aí eu acho sim. que eu já estava mais ambientada com contabilidade, aí segui. Na faculdade você já conseguiu ver quais atuações, né, você conseguiria ter. Aí Exato. identificou um pouco melhor, né? Exatamente. A contabilidade, ela te permite várias áreas de atuação, né? Mas ela também te permite entrar nessa área também do empreendedorismo dentro da área contábil, né? Foi isso que também me chamou a atenção. Perfeito. E como é que foi a ideia de montar a Noronha Contabilidade? Foi necessidade ou já queria? Não, eu quero empreender. Sempre quis isso. Isso aí, efetivamente, eu sempre gostei, sempre quis. Na verdade, quando eu me formo, em 2013, ali eu já comecei a empreender, porque eu abri um escritório junto com outro colega de faculdade. Uhum. E a gente ficou ali mais ou menos uns 4 anos juntos. Deu muito certo, né? A gente conseguiu crescer, mas teve um momento que cada um acabou seguindo ali o seu caminho. E aí foi justamente onde nasceu a Noronha Contabilidade, né? Ali por volta de final de 2017 para 2018, foi quando a minha empresa nasceu. E aí foi quando eu comecei a efetivamente usar, né, o meu nome dentro da minha empresa, usar essa minha marca, né? E empreender efetivamente. E aí
realmente não é fácil, né? O empresário sabe, eu lido com os empresários e ao mesmo tempo estou na posição deles, né? Sim. Não é algo tranquilo, não é algo fácil, mas também é algo muito gratificante quando você consegue atingir suas metas, seus objetivos. Legal. E era até um achismo meu, sabe? O cara é contador, ele vai abrir a empresa, vai ser tudo organizado, vai ser tudo uma maravilha. Mas teve desafio também, né? Sim, com certeza. E como foi? Como é o desafio de abrir uma empresa no olhar de um contador? Eu acho que um dos principais desafios e aí eu acho que muitos empresários passam por isso também, todo o começo é muito difícil, né? Então, Sim. a questão de você ter pouco investimento, então você precisa trabalhar ali com a sua estrutura de custos muito enxuta e ao mesmo tempo dar um bom resultado. Então você tem uma equipe pequena, você não tem ainda muita estrutura tecnológica para oferecer para o teu cliente, né? Então, acho que foi um dos grandes desafios, né? Outro desafio também é que quando você começa, você está muito no operacional. Sim, Muito. inevitável. Então, e o operacional da contabilidade, ele te suga muito. Uhum. Então, muitas vezes você acaba deixando a desejar na gestão da sua própria empresa e até numa ação mais consultiva com o cliente. Então, eu acho que foi isso que eu tive de mais de dificuldade. Arthur, a galera que tá até aqui atrás da câmera vai confirmar para mim, acho que vai todo mundo rir. Eu acredito demais que o operacional da contabilidade deve sugar até o último segundo de juízo, né? De tanta conta e administração. Mas já, graças a Deus, você nunca precisou passar num operacional de uma produtora de vídeo. Também é complicado, É né? um pouquinho complicado. Imagino. Eu falo isso porque eu também já tive uma pequena empresa de produção. Então, quando você está falando, eu me identifico muito. Mesmo as dificuldades também, apesar de ser a coisa... Eu te perguntei na visão de um contador, mas na visão de um filmmaker também foi a mesma coisa, cara. É verdade. A mesma dificuldade, cara. É engraçado, acho que isso é meio que padrão para todo mundo que está começando, né? Exato, exatamente. E outra coisa também que é muito incomum, e aí independente do ramo, é aquela questão de que quando você quer fazer um bom trabalho, você assume muitas responsabilidades, você se cobra muito, você tem que estar sempre muito antenado com as novidades, né? E você precisa ter muito autocontrole para conseguir lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E como é que você faz para estar sempre se atualizando? Porque eu imagino que toda semana deve sair uma atualização de lei, deve sair alguma ferramenta nova, tem algum direcionamento, sai outro regime. Como é que você faz para correr atrás de tudo isso? Se tem uma coisa que é dinâmica é a contabilidade, o mundo contábil, né? Especialmente quando a gente fala da área privada, da área empresarial. A todo instante surgindo novidades, né? Então, e aí você até comentou sobre a gente ter que lidar muito com os números, ter que lidar muito com essas questões, mas a contabilidade, o que é menos difícil dela são cálculos, são números. Os números, os cálculos em si são muito fáceis de se fazer. A questão é interpretar aquilo e saber os cálculos corretos a se fazer, ou seja, tem muito mais a relação com a interpretação da legislação ou com a interpretação dos dados, né? Acaba que você precisa muito mais ler efetivamente, estudar mesmo, do que você simplesmente saber fazer conta, né? Então, muita gente, algumas pessoas até falam comigo, né? Arthur, cara, eu queria fazer esse curso, queria fazer contabilidade, mas eu não sou bom em matemática. Tá? Cara, então não se preocupa com isso. Pode fazer. Pode fazer. Inclusive, a contabilidade tem muita relação com o direito também, né? Tem muitos advogados tributaristas que também são contadores, né? Então, tem uma relação muito grande. E aí, para a gente se atualizar, não tem outra saída a não ser estudar. Tem que ter o seu tempo de estudo, tem que ser tirar o tempo do dia para ir lá e ler o diário oficial para saber se tem alguma novidade, porque realmente a todo instante surgem novas legislações, novas obrigações. A gente está aí, por exemplo, próximo à implementação aí da reforma tributária, então vai mudar muita coisa daqui a pouco, então é sempre muito dinâmico. O WhatsApp não vai parar, né? Não vai. Já desde já. Arthurzão, a pessoa que abriu uma empresa,
Algumas são bem fáceis, como o caso do MEI, né? Uhum. Rapidinho ali, 20 minutos o cara abre. Isso. Mas a minha atuação vai ser uma coisa maior e eu preciso abrir empresa, não sei nem por onde começar. Uhum. A Noronha Contabilidade faz esse serviço, ela pode me auxiliar a abrir uma empresa? Sim, com certeza. É um dos nossos serviços, né? E hoje o processo, ainda que seja de um porte um pouco maior, mas essa formalização, ela tá bem mais rápida do que antigamente, tá? Antigamente, parece até que eu sou, né? Sou aqui da velha guarda, né? Mas, de certa forma, já tenho uma certa experiência. Ali, como eu não me formei em 2013, 2014, a gente tinha que... O empresário assinava no papel ainda. A gente levava o documento lá na junta comercial, lá no órgão. Depois que lá era aprovado, tinha que pegar aquele documento e levar no outro órgão. Então, era um negócio bem cansativo e demorado. Hoje em dia, tudo é digital. Você não assina mais no papel, você assina de forma digital. E aí, você pode ter o seu CNPJ em instantes, tá? Legal. A gente costuma dar um prazo, né, para o nosso cliente, um prazo padrão. A gente dá, olha, o teu CNPJ a gente vai entregar com 5 dias úteis, tá? Sim. É o prazo que a gente dá padrão. Mas é obviamente que esse prazo pode ser reduzido, às vezes 24 horas, 48 horas, né? Depende ali do tipo da empresa, né? Então, essa formalização inicial ela é bem rápida. Claro que para ela efetivamente estar operando, tem ainda que cumprir uma certa burocracia, tem as licenças de funcionamento, alvará, registro sanitário, né? Mas está bem mais fácil do que já foi um tempo atrás. Cara, e a gente falou aqui que a Noronha Contabilidade auxilia o empresário a pagar menos imposto, auxilia a abrir empresa, ajuda no fluxo de caixa, ajuda no setor financeiro. Quais são as outras áreas que a Noronha atua para ajudar o empresário nessa jornada aí? Perfeito. Então, exatamente, como você falou, tem esses serviços, o básico, né? E aí, como é que se divide o básico da contabilidade? É o serviço pessoal trabalhista, né? Então, toda aquela parte de elaboração da folha de pagamento, envio dos encargos trabalhistas e cumprir as informações referentes a essa parte trabalhista, esse setor, né? Além de estar ali sempre disponível, sempre que precisar tirar qualquer dúvida, a gente tem lá um time especializado para atender. Show. Aí nós temos também a parte fiscal tributária, que é essa que é responsável por calcular os impostos, para enviar para o cliente, e também para planejar a melhor situação para a empresa. E aí nós temos a terceira parte, que é a contabilidade propriamente dita. São os registros contábeis. O registro do entra e sai da sua empresa, onde através desses registros a gente formaliza todas as operações da empresa, a gente consegue evidenciar para ele a situação patrimonial da empresa, quanto é que ele tem em caixa, quanto é que ele tem no banco, quanto ele tem em estoques, qual contas a receber, a pagar num determinado período. A gente mostra para ele se ele teve lucro ou prejuízo. Sim. E aí tudo isso, a finalidade desse serviço é, primeiro, informar para que ele tome decisões e, segundo, atender uma exigência legal. Além de que, quando ele faz esse serviço de contabilidade, aquele lucro lá que sobrou da empresa, ele pode distribuir para os sócios sem pagar imposto nenhum, né? Hoje, a distribuição de lucros ela é isenta, tá? Aí, isso é o básico. Isso é o básico da contabilidade. Aí, o que é que a gente atua mais, né? Tem também a parte da abertura de empresas, encerramentos, logicamente, mas a gente atua nessa parte do BPO financeiro, né? Que é essa terceirização da parte financeira, da gestão financeira. A gente atua também, a gente conversou um pouco aqui sobre isso, na questão da recuperação tributária, né? Então, na verdade, a gente atua como na parte da consultoria tributária, onde dentro da consultoria tributária temos vários serviços, que é a recuperação tributária, a classificação tributária dos produtos da empresa, porque imagine que uma empresa que lida com diversos produtos, ela pode ter diversas tributações dentro do mesmo negócio. Com certeza. Então, a gente faz toda essa classificação tributária para ele, né? Então, isso a gente faz para o nosso cliente. Às vezes tem cliente que não é nosso cliente recorrente, mas ele solicita um serviço à parte desse, né? Então, a gente consegue atender também dessa maneira. Arthurzão, meu amigo, nosso tempo aqui se esgotou, infelizmente, mas a conversa foi muito boa, foi riquíssima. Eu mesmo
aprendi muita coisa, apesar de hoje não atuar mais como empresário, mas como pessoa. Eu preciso de contador e precisei esses Sim. dias, porque tava uma bagunça. Mas, cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Conversa rica, e eu tenho certeza que quem assistiu a gente saiu daqui com a cabeça muito mais clara. E prepara o WhatsApp aí, que eu tenho certeza que vai chegar um bocado de contratação nova. Se Deus quiser. Que bom que Artuzão, foi mas pra proveitoso. gente finalizar, manda uma mensagem aqui pra quem tá assistindo a gente, pra mostrar mesmo a importância que uma boa contabilidade faz dentro da empresa, que é esse pilar forte, é essa base que vai sustentar a empresa. Afinal, uma empresa sem dinheiro não funciona. Exatamente. Olha, a importância de você ter um bom profissional contábil, você vai sentir no dia a dia da sua empresa, né? Então, tira aquela ideia de que esse profissional, ele tá lá só para emitir um boleto, para enviar uma guia para você. Ele é alguém que vai caminhar junto com você e efetivamente ajudar o teu negócio a crescer, tá? Te explicando tudo que a sua empresa precisa obedecer, todas as regras que ela precisa cumprir e te ajudando na melhor tomada de decisão, tá? Esse é o papel do bom profissional contábil. É isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram a gente. Forte abraço e até logo. Até mais.